Olá! Neste vídeo vamos mostrar como gerar arquivo para a validação do SPED ECF. Atualmente a FX Sistemas dispõe a geração do arquivo para validação em seus dois sistemas, contabilidade e escrita fiscal. No sistema de escrita fiscal, a sua geração está disponível no menu Integrações, SPED, Gerar SPED Contábil Fiscal ECF. E no sistema de contabilidade, no menu Integrações, SPED, Exportar arquivo SPED ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Repare que as duas telas são praticamente idênticas, porém, existe uma diferença onde é possível configurar alguns registros de forma manual para preenchimento no SPED com base nas contas contábeis. Essa opção não fica disponível no sistema de escrita fiscal. Vamos seguir gerando o arquivo com base nos dados da contabilidade, porém vou fazer algumas observações para a geração pela escrita fiscal também. Analisando a tela, temos que observar alguns campos para preenchimento. O primeiro deles é o tipo de escrituração, onde eu tenho o tipo L, que seria voltado para o livro caixa, opção que nós vamos mostrar, e a opção C, onde se faz necessária a recuperação do SPED ECD dentro do ECF, ou seja, a base de informações para o SPED ECF será a sua ECD entregue anteriormente. Neste caso, vamos selecionar a opção L, onde está baseado o livro caixa. Aqui devemos observar algumas situações. O campo método de avaliação do estoque, onde você pode informar conforme a sua situação. Devemos observar aqui o preenchimento do bloco Q. Por padrão, o sistema vem para não enviar os dados. Isso porque a obrigatoriedade do arquivo se faz necessário quando a empresa teve uma receita bruta acima de 1.200.000 de forma anual ou proporcional à sua data de abertura. Supondo que a empresa abriu em março, ou seja, são 10 meses, o faturamento bruto será então de R$ 1 milhão. Ainda assim, neste campo, devemos observar que o sistema pode pegar a sua base tanto do sistema de escrita fiscal quanto do sistema de contabilidade. Vamos mostrar primeiramente como buscar as informações da escrita fiscal. Clicando na opção aparece uma abinha de livro caixa e aqui nós temos no sistema de escrita fiscal o caixa e uma conta bancária cadastrada onde pode ter havido movimentações conforme recebimentos e pagamentos realizados em notas fiscais, contas a pagar e receber, etc. Aqui, na hora da geração, escolhemos quais deles vamos mandar e selecionamos para baixo. No caso aqui, eu selecionei as duas contas, então o sistema gerará uma informação do livro caixa de forma automática, mesclando a data de movimento, gerando assim o livro caixa. Selecionando para pegar o livro caixa com base na contabilidade, continua a aba do bloco Q, porém aqui se faz necessário informar as contas as quais o sistema vai pegar como base para os lançamentos do livro caixa. Neste caso não há nada configurado, então vamos configurar. Clicando nos três pontinhos, o sistema irá trazer aqui uma configuração, onde pode ser que já exista de seu computador, mas aqui como não existe, iremos configurar. Clicando no botão alterar, selecionamos qual é a conta caixa. Neste caso, cliquei na conta aqui em analítica, vou mandar selecionar ela clicando no botão, mandando para a coluna da direita, clicando em gravar, vou fechar, veja que ele já trouxe aqui qual é a conta e sua descrição. Da mesma forma, vamos fazer com a conta banco. Veja que ele trouxe, vou clicar aqui no botão de alterar. Se caso não houver o cadastro, você pode clicar no incluir e informar qual deles você vai usar. Neste caso aqui, uma dica fica, ao invés de selecionarmos todas as contas que são necessárias, podemos
selecionar o grupo. Desta forma, o sistema já entende que todas essas contas, se tiver um movimento, será gerado o livro caixa. Vou clicar aqui no botão de gravar, fechar, ele vai trazer para mim aqui o grupo de bancos, ok? Também fica aqui para informar uma descrição para que o sistema monte um complemento para o lançamento do livro caixa. Vou clicar na opção, vou voltar nas informações gerais. Observando aqui o preenchimento do bloco P, onde o bloco tem um registro P100 e o P150, que são voltados para um balanço e um demonstrativo de resultado, com base nas contas contábeis da contabilidade. Para mandar essa informação, se faz necessário que as contas estejam referenciadas com o plano de contas da Receita Federal. Observando outros campos aqui, podemos marcar sempre resultante do refis, ou gerar um arquivo sem movimento, ou ainda não buscar dados da escrita fiscal. Esta opção está voltada para a apuração dos impostos de imposto de renda e contribuição social, os quais são apurados pelo nosso sistema de escrita fiscal. Marcando essa opção, o sistema não irá buscar as informações, consequentemente não irá preencher no programa do SPED ECF, sendo seu preenchimento manual. Aqui observamos quem irá assinar o SPED e vamos para as informações complementares. Para empresas do lucro presumido, se faz necessário informar uma das três primeiras opções. O Y800 seriam relatórios adicionais, por exemplo, como nota explicativa, que podem ser cadastrados no sistema ou podem ser anexados conforme o arquivo RTF. Deixamos tudo configurado, vamos pegar com base na contabilidade, vamos clicar na opção de gerar um arquivo. Arquivo gerado com sucesso. Clicamos em OK. Aqui fica uma dica para clicar no botão de copiar o caminho para facilitar sua importação no programa do SPED. Abrimos o programa do SPED, clicamos no botão importar, colamos aqui o caminho, clicamos no botão abrir, ele irá trazer para mim a pasta onde foi gerado o arquivo e nele selecionamos, clicamos na opção de abrir. O programa do SPED irá trazer quais os blocos existem dentro do arquivo e eu posso marcar ou não para sua importação. No caso aqui, vamos deixar todos marcados, vamos clicar em OK. O sistema do SPED irá buscar se existem atualizações de tabelas a serem feitas, caso não houve, e aí ele faz o processo de importação. Esta mensagem é importante observarmos, o sistema nos pergunta se os campos de transporte devem ser atualizados automaticamente. Aqui observamos o seguinte, algumas tabelas de dentro do SPED, ao preenchermos, algumas outras tabelas são preenchidas automaticamente. Dessa forma, o próprio SPED irá preencher alguns registros de forma automaticamente, conforme vamos preenchendo algumas informações. Clicando em não, essas opções passam a ser manual. Ou seja, o usuário terá que preencher manualmente de alguns registros dentro do SPED. Nesse caso, vamos clicar em sim, e o SPED nos traz uma informação falando que ele vai ignorar algumas informações que estamos passando neste arquivo, porque clicamos na opção de transporte automático. Ok? E ele pergunta aqui se queremos ver um relatório das informações que ele ignorou. Para nós, não há necessidade, então vamos clicar em não. De tal forma, as informações foram importadas, e aqui nós podemos verificar cadastro, parâmetros de complementares, outros dados complementares, dados de assinatura, etc. e tal, e a parte dos impostos, né? Repare que aqui, como deixamos marcada a opção de balanço, ele trouxe para nós 4 balanços, cada um referente ao trimestre, da mesma forma o DRE, a contribuição social e imposto de renda trimestral, e aqui repare que ele trouxe o bloco Q, que é o do livro caixa, pois deixamos lá marcada a opção para envio. Automaticamente ele buscou da escrita fiscal a apuração dos impostos, conforme consta lá, e preencheu o P200, o P300 ele preencheu de forma automática, pois colocamos a opção de transportar os dados. Da mesma forma, o P400 pegamos como base a escrita fiscal e o P500 foi preenchido de forma automática pelo SPED ao clicarmos no transporte. Vale observar
que o bloco Y, alguns registros são preenchidos de forma manual, onde o usuário deve observar as informações e fazer o seu preenchimento. Assim que preenchido, podemos ir no passo a passo, clicar na opção validar, aguardar alguns instantes. Repare que ele nos trouxe um relatório apenas com advertências. E nessas advertências, aqui algumas importantes que nós devemos observar. No caso, mandamos o bloco P100 e o P150, P100 balanço, P150 o DRE, porém ele nos avisa que os saldos não estão coerentes. Isso porque a nossa contabilidade ela é feita de forma anualmente, ou seja, seu encerramento das contas é feito apenas em 31 de dezembro. No caso, o SPED ECF, os impostos são trimestrais, então ele espera que o encerramento das contas também sejam de forma trimestral. Porém, ele nos dá um aviso, porque ele já entende que as contabilidades podem ser de forma anual. Então, basta aqui observar se os valores estão corretos, conferir as informações. Se caso estiverem, apenas ignoramos as advertências. Aqui ele também nos traz, por um exemplo, um bloco Y672, onde nós não preenchemos de forma manual as informações e aqui ele nos dá um aviso falando da advertência do seu preenchimento. Até o presente momento, essas informações não impedem a entrega do arquivo, pois são apenas advertências e não erros. Desta forma, se clicarmos aqui no passo a passo novamente, podemos gerar o arquivo e fazer a sua assinatura, informando através do certificado do contador, e aqui no caso do sócio que nós informamos, e após a sua assinatura fazer a transmissão. Agradecemos por você ficar até o final do vídeo, pedimos para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso suporte.